Olá, turma! Eu sou o professor César Ricardo e a gente está dando início aí a mais uma das nossas aulas de gestão da qualidade. Hoje nós vamos conversar sobre ferramentas da qualidade. No nosso último encontro, nós conversamos sobre a complexidade da definição de qualidade por parte dos clientes, né? Nós vimos que a visão de qualidade do cliente ela sofre interferências por diversos fatores: design, matéria-prima, preço, durabilidade do produto. Nós vemos que tudo isso interfere na visão de qualidade que o cliente tem sobre o produto ou serviço. Então, vista essa complexidade por parte da visão de qualidade dos clientes, como que as empresas passam a agir, precisam agir? As empresas precisam entender, tá, e passam a entender que qualidade ela precisa estar presente mais do que no produto ou serviço final. Qualidade precisa fazer parte dos processos organizacionais da empresa. Precisa estar presente do início, lá na compra da matéria-prima, até a entrega do serviço ou do produto, tá? E aí por isso são desenvolvidas, pensadas e aplicadas algumas ferramentas, tá, que ajudam a empresa a manter essa qualidade, a manter processos satisfatórios, eficientes. Essas ferramentas nada mais são do que um conjunto de técnicas que tem por objetivo identificar, avaliar e propor ações para a solução desses problemas. Então, uma ferramenta da qualidade, ela vai ajudar a empresa a identificar um problema, avaliar as causas desse problema, o porquê que esse problema está acontecendo, certo? E as consequências dele. Então, as causas que são os porquês desse problema existir, tá? As consequências, que é o que isso gera de negativo da minha empresa, como isso está atrapalhando a minha empresa. E aí, identificado, avaliado causas e consequências, a ferramenta da qualidade tem que propor ações para bloquear este problema, solucionar este problema, tá? E aí existem diversas ferramentas que podem ser aplicadas. Uma dessas ferramentas é o MASP, que é um método de análise e solução de problemas. Tá? Ele tem por objetivo manter e controlar a qualidade dos produtos, processos e serviços. Ele é muito utilizado, por quê? Porque ele é um processo que tem início, meio e fim. Ele é um processo que inicia e termina em si mesmo. Tá? Como assim? O que isso significa? Ele tem passos pré-estabelecidos que vão desde a identificação do problema até a melhora contínua da empresa. E aí fica mais claro aqui na nossa tabelinha, que eu trouxe para vocês os 8 passos desse método do MASP, tá? O primeiro passo passa por identificar o problema, definir claramente o que está acontecendo ali, tá? O que está acontecendo na minha empresa, naquele momento, na minha organização, que é um problema. E por que isso é importante, tá? Então eu vou identificar o problema. E aí é preciso que a gente enxergue fundo, mais do que o superficial, identificar o problema na raiz. Porque às vezes soluções superficiais, a empresa gasta dinheiro, a organização gasta tempo e acaba que não soluciona o problema. Então, é preciso identificar o problema raiz, central, uma visão aprofundada sobre o problema. Depois disso, identificamos qual é o problema, vem a observação, que é a hora que a gente vai investigar aí as características desse problema, além dele, tá? Vamos ver o que ele age, o que gera esse problema nos outros setores, nos colaboradores, tá? As consequências desse problema no meu produto final, no serviço que eu estou entregando para o cliente. Então eu vou observar características dele de maneira global. E aí, observar essas consequências globais, é hora da gente analisar o problema. E essa análise vem o quê? Entender quais são as causas desse problema. O que está acontecendo que gera esse problema? Por que esse problema existe? Depois de visto por que o problema existe, a gente passa a ter um plano de ação. O que é o plano de ação? O plano de ação é o que eu vou fazer para solucionar isso, tá? Para bloquear isso que está acontecendo de errado ali na minha empresa, ok? Então eu passo aí, no primeiro ponto do nosso método, a gente identifica, nós observamos consequências, analisamos as causas, definimos um plano de ação, tá?
E aí, depois desse plano de ação, é preciso colocar isso em prática. É preciso fazer esse plano de ação acontecer. Então, às vezes, você viu que a causa dessa situação é o quê? São funcionários mal treinados. Aí você desenvolve um plano de ação para o treinamento. Tá? Ou você viu que é uma máquina que está ruim, uma máquina que você precisa trocar, um equipamento novo. Você desenvolve um plano de ação para solucionar isso e a parte da ação é colocar isso em prática. E por que nós dizemos aí que o MASP é um programa completo, é uma ferramenta completa, que inicia e termina em si mesmo? Porque ele não só identifica o plano de ação, coloca o plano de ação em prática, como faz parte dele também verificar se esse bloqueio aconteceu, verificar se deu certo, tá? E aí, se deu errado, ele vai voltar lá no início de novo para fazer tudo acontecer, tá? Só que, se o bloqueio foi efetivo, ele não termina aí. Nós falamos que ele visa uma melhoria contínua. Então, essa solução, esse plano de ação, passa a ser padronizado, tá? Passa a virar padrão de comportamento na empresa. E, além disso, tá? Esse plano de ação, ele é colocado em prática sempre que esse possível problema retornar. Então, sempre que acontecer aquela situação de novo, nós temos um plano de ação pronto, padronizado, para colocar em prática, para fazer acontecer. Então, o MASP, ele gira um ciclo que inicia e termina em si mesmo. Ele é muito completo, ele vem desde a identificação da situação, observação do que essa situação causa, analisar o porquê que ela acontece, definir um plano de ação para solucionar ela. Coloca esse plano de ação em prática. Verifica se deu certo. Deu certo? Show! O que a gente faz? Padroniza para continuar agindo assim e deixa concluído para que sempre que o problema voltar, nós colocarmos o plano de ação em prática. Certo? Existem algumas outras ferramentas, tá? Nós vamos falar de algumas na aula de hoje. A próxima é o diagnóstico organizacional. O diagnóstico organizacional, ele funciona aí como um mapeamento da empresa, de forma global, tá? Ele vai além de determinados setores, ele visualiza a empresa como um todo. E aí ele tem um foco em identificar o problema, tá? E levantar possíveis soluções para esse problema. O diagnóstico organizacional funciona da seguinte maneira: identificamos o problema, pensar causas, né? O que está gerando esse problema, o que está fazendo esse problema acontecer, e aí nós pensamos soluções para serem implementadas. Então, identificamos o problema, pensamos as causas, né, o que está gerando esse problema, e pensamos soluções a serem implementadas. Tá? Normalmente, o diagnóstico organizacional ele se faz completo com uma outra ferramenta que a gente tem, que é a ferramenta, deixa eu voltar um pouquinho aqui, que é a ferramenta da matriz TGN, que é a matriz de técnica do grupo nominal. Por que técnica do grupo nominal, gente? Porque é um grupo, uma comissão, tá, que visa identificar as causas desse problema, muitas delas que a gente visualizou no diagnóstico organizacional, tá? E aí nós geramos com essas causas um ranking que visa aí, tá, atribuir pesos de 1 a 9, certo? Para cada uma das causas. E essa comissão faz a análise e vota, dá pesos às causas, para que a gente consiga identificar o que realmente está fazendo o problema acontecer, certo? O que é mais importante de ser solucionado. Vamos analisar a nossa tabelinha. Aqui na nossa tabelinha, tá? Eu coloquei para vocês, ó, algumas causas de um determinado problema e aqui em cima alguns pesos, tá? De 1 a 9. Então, por exemplo, a gente identificou que na nossa empresa nós temos um problema na parte da entrega dos produtos. E aí vimos algumas causas. Quais são as causas que nós achamos ali, a nossa comissão achou, o nosso diagnóstico organizacional apontou? Que pode ser causado, esse problema na entrega pode ser causado por uma escolha errada do modal de transporte, pode ser causado, tudo aqui do nosso ladinho, ó, pode ser causado por conta da terceirização da frota, por conta da manutenção dos veículos, por conta de uma política inadequada de cargas. Tem várias causas que podem gerar esse problema. O que é feito?
tá? A empresa precisa priorizar qual dessas causas aqui é realmente mais importante, tá? Para ver aonde que ela vai focar a solução. E aí o papel da comissão é, através de votação, tá? Identificar quais são as 5 causas prioritárias de solução. Então aqui a gente recebe, ó, trouxe na tabelinha para vocês, que, por exemplo, a escolha errada do modal, ela teve aí um voto, tá? Eita, deixa eu voltar aqui para a gente ver. Ela teve um voto no peso 5, teve 3 no peso 7, teve um voto no peso 8, certo? Aqui do lado, ó, vocês conseguem visualizar que nós temos o somatório das avaliações. Como é que é feito esse somatório? Esse somatório é feito através de uma conta, tá? Que tem como ferramenta multiplicar o voto pelo peso. E depois a gente vai somar. Exemplo, na escolha do modal, a gente tem aqui ó, um voto no peso 5. Então, 1 vezes 5, 5. Aí a gente tem 3 votos, olha aqui, no peso 7. Então, 3 vezes 7, 21. 21 com 5 que nós tínhamos aqui do primeiro voto, nós já temos 26, certo? E tem mais um voto no peso 8. 1 vezes 8, 8. Tá? 26 com 8, 34. Então, no somatório das avaliações, a escolha errada do modal recebeu 34 votos. Vamos para o de baixo, tá? Para a segunda causa. A empresa não produz sistemas de entrega eficaz, certo? Ela recebeu aí 2 votos no peso 4. A gente consegue visualizar, ó, que ela recebeu ali no cantinho, ó, aqui. 2 votos no peso 4. Então, 2 vezes 4, 8. Ela recebeu 3 votos no peso 7. 3 vezes 7, 21. 21 com 8 aqui do peso 4 passa a ser 29. Então, a segunda causa, que é a empresa não produz sistema de entrega eficaz, recebeu 29 pontos, tá? E isso é feito com todas as causas que a gente tem aqui do lado. São 5 pessoas na comissão, essas 5 pessoas votam, certo? E aí, de acordo com os votos, a gente faz a continha da multiplicação e depois a soma, tá? E aí, dessas causas todas que nós temos aqui, ó, vocês conseguem visualizar, nós vamos selecionar as 5 mais importantes. Então, pela votação, a primeira foi aqui, ó, atraso do fornecedor de matéria-prima, certo? A segunda foi aqui em cima, ó, escolha errada do modal, e assim por diante. Ó. A terceira está aqui embaixo, ó, grande distância entre o ponto de origem e o ponto de entrega. Então, a gente elege aí, consegue visualizar, de todas as causas possíveis, quais são as 5 mais importantes. Então, a matriz TGN, ela deixa claro para a gente, tá? Quais causas a empresa, a organização, o setor de solução de problemas, de controle de qualidade, precisa focar, certo? E aí, para dar sequência, né, a gente tem a matriz de gravidade, urgência e tendência, certo? O que diz para a gente a matriz de gravidade, urgência e tendência? Ela tem aí, primeiro precisa a gente entender o que é gravidade, o que é urgência, o que é tendência, tá? Gravidade nós selecionamos ali, vimos na matriz TGN, quais 5 principais problemas, certo? Agora nós vamos ver a gravidade deles, a intensidade dos danos que esse problema pode causar, tá? Quão grave ele é para a minha empresa, a urgência, que é o tempo até o dano, né, a gravidade ser causada, tá? E a tendência, que é o que deve acontecer se nós não solucionarmos esse problema. Então ali a gente já tem agora, por conta da matriz TGN, os 5 principais problemas. Agora a gente vai ver entre os 5, tá? Qual a gravidade deles, qual deles é mais grave, qual deles tem um tempo menor até o dano ser causado, essa gravidade total ser aplicada na empresa, e a tendência, que é o quê? O que vai acontecer se eu não solucionar esse problema? Se eu deixar ele continuar acontecendo,
O que ele vai me gerar a longo prazo. A matriz de gravidade, urgência e tendência, tá, funciona da seguinte maneira. Ela é um pouco parecida com a TGN, tá? E ela funciona onde são atribuídos aí pesos, não de 1 a 9, mas de 1 a 5. Esses pesos são distribuídos pelos problemas, de acordo com os critérios de gravidade, urgência e tendência. Vamos visualizar aqui na nossa tabelinha. Então aqui a gente tem atraso no fornecimento, no recebimento da matéria-prima. Gravidade, peso 4. Urgência, peso 3. Tendência, peso 2. Tá? Escolha errada do modal. Nós temos gravidade, ali na linhazinha na coluna do G, da gravidade. Escolha errada do modal, peso 3. Tá? Urgência, na escolha errada do modal, peso 3. E a tendência, peso 2. Tá? Então, são atribuídos pesos de acordo com a gravidade, de acordo com o tempo até o problema estourar, até o dano acontecer, e de acordo com a tendência, que é de acordo com o que isso vai me gerar a longo prazo. E aí, como é que eu consigo visualizar isso? Através do cálculozinho ali, ó, que é uma multiplicação entre a gravidade, a urgência e a tendência, certo? Então, a gente tem ali uma multiplicação, a gravidade. Vamos usar o primeiro exemplo, que é o atraso no recebimento da matéria-prima. Como gravidade, recebeu peso 4. Na urgência, recebeu peso 3. Na tendência, recebeu peso 2. Fazemos a multiplicação. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, na tabelinha do resultado, está 24. Certo? Então, essa aí é a nossa tabelinha, a nossa matriz de gravidade, urgência e tendência. Tá? Aí percebam que essas três ferramentas elas se completam. Tá? A ferramenta do diagnóstico, ele vai ver qual é o problema, vai pensar as causas desse problema, tá? Vai até pensar algumas soluções. Mas em cima das causas que o diagnóstico fez, nós aplicamos a matriz TGN, tá? Que vai ver entre todas as causas que podem estar gerando essa situação, quais são as 5 mais importantes. E aí, visto quais são as 5 mais importantes, a gente coloca na nossa tabelinha, na nossa matriz de gravidade, urgência e tendência, para entender quais dessas 5 é realmente a fundamental, qual dessas 5 pode impactar mais a minha organização. Tá? Então, a matriz de gravidade, urgência e tendência, ela tem por objetivo pensar soluções para a principal causa, tá? E analisar melhor, relacionando sempre tempo e custo. Então, a gente passa, diferente do MASP, que ele inicia na identificação do problema e vai até a solução contínua, a gente tem aí outras ferramentas que se completam. O diagnóstico, que identifica causas, a matriz TGN, que tem por foco, dentre todas as causas, identificar quais são basicamente as 5 mais importantes, e depois a matriz de gravidade, urgência e tendência, que tem entre as 5, identificar qual a principal dessas 5. Analisar aí, relacionando tempo, custo, gravidade, urgência, tendência, qual é a mais importante. Tá? Por hoje a gente para por aqui, tem outras ferramentas, mas eu sei que já é um assunto que para muitos é cansativo, certo? Então a gente para por aqui, vamos dar sequência nas nossas próximas videoaulas. Beleza? E aí, eu trouxe para vocês, só para encerrar, a nossa frasezinha para reflexão, que diz que a qualidade do processo é o segredo do sucesso. Então, se você tem processos de qualidade, lá na frente você vai conseguir entregar um produto que vai fazer sucesso, você vai conseguir fazer um serviço que vai satisfazer o seu cliente final. Tá? Então, pensar qualidade não só como final, mas qualidade em todas as etapas do processo. Isso é fundamental para que o resultado seja 100% eficiente e eficaz. Abraço, turma. Até nosso próximo encontro aí. Tchau, tchau.